E aí, tudo bem? Vamos resolver o Sudoku do New York Times do dia 9 de julho de 2026, antes tarde do que nunca. Vamos começar. Vamos começar analisando os números, né? Como a gente sempre faz. O número 1, eles já apontam aqui para cima, então vai ter um bem aqui. Eles também apontam aqui para baixo, então vai ter uma dessas duas. Esse 1 também aponta para cá, fazendo com que o 1 fique em uma dessas duas posições, apontando para cima. Esse aqui também, junto desse que eu acabei de colocar. Então, 1 fica em uma dessas duas posições. Mais alguma coisa para o número 1? Aparentemente não. Bora ver o número 2. Só tem um número 2. E ele vai dizer alguma coisa para a gente? Aparentemente não. Número 3. Tem esses dois número 3. Esse aqui aponta para baixo. Esse aqui também aponta para esse lado. Então, vai ter um 3 em uma dessas duas aqui. Apontando aqui para o lado, vai ter o 3 em uma dessas duas. Esse 3... Tá, olha aqui. Esse 3 apontando para cá, vamos olhar para essa coluna aqui. Esse 3 estando aqui, ele impede que seja um 3 nessas duas colunas, né? Também, né? Por causa desses 3 que estão apontando aqui. Esse 3 também aponta para cá, ou seja, o 3 nessa coluna só pode ficar em uma dessas duas posições. Beleza. E os outros 3 estão aqui, né? Em uma desses daqui. Tá, tudo certo. Vamos para o número 4 logo. O número 4 ele aponta aqui para baixo, junto desse 4 que também aponta aqui para baixo, e esse 4 aponta para cá, faz com que o 4 fique nessa casa. Eles apontam aqui para o lado, junto desse 4 apontando para baixo, então o 4 fica em uma dessas duas casas. Esse 4 aponta para cá, não vai dizer nada. Esse aqui aponta para cá, esse aqui aponta para cá, e esse aponta para cá, então o 4 tem que ficar em uma dessas duas casas. Agora sim ele aponta aqui para baixo, esse aqui para cima, esse aqui para o lado, o 4 fica em uma dessas duas casas aqui. Beleza? Só isso para o 4, vamos ver o número 5. Número 5 tem 5 apontando aqui para cima, junto desse 5 apontando para o lado, então o 5 fica em uma dessas casas. O 5 também eles apontam para cá, junto desse 5 apontando para baixo, então vai ter um 5 em uma dessas duas casas, que apontam para baixo, e esse aqui aponta para cá, faz com que o 5 fique em uma dessas casas. Mais alguma coisa para o número 5? Bom, pelo visto não, então número 6. Os números 6 apontam aqui para o primeiro bloco, faz com que o 6 fique em uma dessas casas. Esses 6 também apontam aqui para baixo, faz com que o 6 fique em uma dessas duas. Esses 6 apontam aqui para o lado, né, junto do 1. Então o 6 fica aqui, fazendo um parzinho de 1 e 6. Beleza, esse 6 aponta para cima, então tira o 6 dessa casa, então o 6 aqui só pode ficar nessa casa. Então 1 fica para essa casa e o 5 fica aqui. Beleza. Ainda no 6, depois eu vou olhar esse 1 e esse 5 que eu coloquei, eles apontam aqui para baixo, o 6 fica então em uma dessas casas, esses 6 apontam para cá, tem um retângulo do 6 aqui, né, faz a asa X, significa que nesse bloco o 6 só pode ficar em uma dessas duas casas. Dá para olhar por aqui também, ó. Olha para essa linha, o 6 não pode ficar nessa casa, também não pode ficar nessa, nem nessa e nem nessa aqui. O 6 só pode ficar nessa casa, faz com que o 3 fique nessa casa aqui. Ele olha para cima, então o 3 só pode ficar em uma dessas 3 casas. Beleza. Mais alguma coisa para o 6? Não, né? Ele fica aqui, né? O 6 olha para cá, esse 6 olha para baixo, esse 6 olha para cá. O 6 fica restringido a essa casa. Então tá aqui as casas que ainda faltam o número 6. Beleza. Eu tinha colocado esse 3 aqui, mas eu já verifiquei, né? Que ele vai limitar o 3 para essas casas. Esse 1 que eu coloquei vai limitar o 1 para essas duas casas aqui. Mais alguma coisa para esse 1? Não. Esse 5 que eu coloquei vai limitar o 5 para uma dessas casas aqui. Beleza? Aqui embaixo não vai cortar nada. Como aqui formou um par, então aqui vai ter que formar um trio, né? Os números que vão formar esse trio é o 2, o 4 e o 7. Beleza, aqui não pode ser o 4, então tira, né? Então aqui também tem um 2 apontando junto do 7 e um 4 apontando para cá. Então o 4 apontando para cá vai eliminar o 4 dessa casa. Então o 4 vai ter que ficar aqui embaixo. Beleza. Os 2 apontando para cá junto desse 2 também vai indicar que tem um 2 aqui nessas duas casas. E o 7, eu ainda não analisei o 7, né? Mas como eu já terminei o 6, bora analisar logo o 7 também. Eles apontam para cá, esse 7 caiu bem, né? Que eliminou o 7 aqui, o 7 tem que ficar nessa casa aqui. Beleza. Esse 7 também aponta para cá, faz com que o 7 fique nessas duas casas. Eles apontam para cá, faz com que o 7 fique nessa casa aqui. Então aqui já não pode mais ser o 7.
beleza? Então 7 fica limitado a essas duas aqui. Ok, 7 aqui, 4 aqui e 2 aqui, tá bom. Mais alguma coisa para o 7? Pelo que eu estou vendo aqui, não. Então, bora para o número 8. Esses 8, eles apontam aqui para baixo, faz com que o 8 fique em uma dessas duas casas. Esse 8 aponta para cá, mas não vai indicar nada. Esse 8 aponta para cá, também não indica nada, né? Ok. Então, 9. 9, eles apontam aqui para baixo, mas não indica nada. Aqui tem um par, né? Bora logo ver que par é esse aqui. É o 2 e o 8, beleza? Tá, né? Tá, o 8 que eu coloquei não vai ajudar em nada, nem o 2 também não. Tá, então bora continuar o 9, ele aponta aqui para cima, então tem um 9 aqui nessas três casas. Eles apontam aqui para baixo, então vai ter um 9 em uma dessas duas casas. Esse 9 aponta para cima, junto desse 9 aqui. Tá, não indica nada por enquanto, tá tudo certo. Beleza, analisamos todos os números. Agora bora ver lugares que tem poucos candidatos para a gente começar a analisar por aí. Eu vejo aqui já nessa coluna aqui, tem menos ainda, né? Só tem 3 espaços faltando, que é o 2, o 4 e o 9, né? Então podemos colocar aqui 2, 4 e 9. Opa, desse jeito não, volta. 2, 4 e 9, aqui não pode ser o 4. Beleza, o 9 tem que ficar em uma dessas duas casas, o 4 fica nessas aqui e o 2 fica em qualquer uma. Porque só tem um número 2, então ele vai ter bastante lugar ainda para ficar. Tem mais algum lugar que faltam 3 números? Aqui faltam 4, aqui faltam 4, aqui faltam 4. Melhor analisar logo com os 4. Vamos lá. Começar por aqui, né? Pelo começo. Aqui os números que estão faltando é o 2, claro, né? O 2, o 3, o 7 e o 9. Sabe que aqui não pode ser o 7, então é o 2, o 3 ou o 9. Ou assim não. 2, 3 ou 9. E aqui não pode ser o 9, então é o 2, 3 ou 7. Beleza? Tá. Aí aqui, bora ver logo aqui embaixo também. Os números que estão faltando aqui é porque eu percebi que já tem o 5 aqui e o 7 aqui. Então essa casinha aqui ela é bastante limitada, né? Os números que estão faltando aqui para essa casinha, além do 5 e do 7, é o 2 e o 8. Beleza? Então aqui é o 2, 8 e 5 e aqui é o 2, 8 e 7. Beleza. Aqui vai limitar o 2 e o 8 em algum lugar? Não, então aqui pode ser qualquer um dos 4 números. A mesma coisa acontece para esse bloquinho aqui, né? Ele é limitado pelo 1 e pelo 6. Então aqui, os outros números que estão faltando é o 9, 9 e o 5. Beleza. Então aqui é o 1, 5 e 9 e aqui é o 6, 5, 5, 6 e 9. Ok. O que mais a gente tem? Lugares que faltam aqui, né? Aqui, tá. Os números que estão faltando aqui é o 3 e o 5, que já estão anotados, além do 8 e o 9. Então é 3, 5, 8 e 9. Aqui pode ser qualquer um dos 4 números, então a gente não anota aqui. Aqui pode ser o 5, mas não pode ser o 3, então é 5, 8, 9, e aqui é o 3, 8 e 9. Peraí, o 9 não pode ser aqui, então é só o 3 e o 8. Beleza? Aqui embaixo é o 2, 5, 6 e o 2, 5, 6. Não, aqui são 5 números, né, que estão faltando. Então a gente não analisa, aqui também são 5 números que estão faltando, não vamos analisar. Aqui faltam 4 números, 2, 3, 7, além do 6, 2, 3, 7, 6, 2, 3, 7, 6, aqui não pode ser nem o 3 nem o 7, 2, 3, 7, 6, aqui não pode ser o 7. Estou fazendo desse jeito aqui para ser um pouquinho mais rápido. Tá, mas isso ainda não vai dizer nada pra gente, né? 2, 6, 1, 9... Não. Aqui é 1, 5, 6 e 9, não limita nada. Esse número aqui também não. Tem mais algum lugar que faltam poucos números? Aqui, né? Aqui falta o 2, o 3, o 9, além do número 7. Beleza. Aqui não pode ser nem o 2 nem o 7, aqui não pode ser o 3. Esse número que tem 4 anotado, a gente apaga porque ele não é interessante pra gente, pode acabar nos atrapalhando.
Vamos ver outro número. Aqui já está tudo certo. Tem mais algum lugar que está faltando pouco número? Eu acho que não, né? Então, todos os lugares que faltam 4 números a gente já analisou. Será que a gente vai ter que analisar com 5 números? Vamos dar uma olhada aqui nos números primeiro para ver como é que tá. O 1 está aqui em cima, o 1 aponta para cá, o 1 aponta para cá, tudo certo com o número 1. O 2, ainda falta só esse número 2. Ele não vai limitar nada mesmo pra gente. O 3, esse 3 olha para cima, esse 3 olha para cá, faz com que nesse bloco o 3 só fique em uma dessas duas posições. Isso significa que aqui não pode ser o 3, aqui vai ter que ser o 8, e o 3 vai ter que ficar aqui embaixo. Então, o 6 vai ter que ficar aqui, o 2 vai ter que ficar aqui, e aqui vai ter que ficar o 5, né? Beleza, então ali, ó. Não tinha visto essa aqui do 3, né? Passou despercebido. Mas vamos lá, ó. Isso liberou que aqui vai ter que ser o 2, aqui vai ter que ser o 7, aqui vai ter que ser o... Não, aqui ainda tá tudo certo. Ficou um parzinho de 5, 5 e 8. Aqui também ficou um parzinho, né? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Ou seja, aqui vai ser 1 ou 6, mas não pode ser o 6, então aqui tem que ser o 1. Aqui vai ter que ser o 6, aqui vai ter que ser 1. Já estava até marcando antes, né? Mas eu ainda não tinha marcado, beleza? Liberou o 2 daqui. O 2, então, agora fica somente em uma dessas 3 posições, tudo certo? Se aqui ficou um par de 5 e 8, então aqui em cima é o 2, 7 ou 9. E agora que eu... 2, 7 ou 9, sendo que não pode ser o 7, é só 2 e 9. Aí agora eu vim ver que 1 não pode mais ser aqui, 1 vai ter que ser nessa casa. O que libera 1 dessa casa aqui, então 1 tem que ser aqui. Beleza, então aqui agora é 5, 6 e 9, ok? 5, 6 e 9, o parzinho que está faltando aqui é o 3 e o 9. E aí forma um par aqui em cima, né? 3 e 9, 3 e 9, eu libero o 9 daqui de baixo. Opa, libero o 9 daqui. Libero o 9 daqui de baixo, que faz com que o 9 seja bem aqui. Então aqui vai ter que ser o 4, aqui vai ter que ser o 2, aqui vai ter que ser o 7, aqui vai ter que ser o 4, o 3 é aqui, o 9 é aqui, o 3... Opa! E o 3 é bem aqui. Libero o 3 dessa casa, libero o 7 dessa casa, aqui vai ter que ser o 9... aqui também forma um parzinho de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. 5 e 8. Beleza. Aqui é um parzinho de 5 e 6, então aqui o número que está faltando é o 8. Ok. Aqui esse 4 que eu tirei é só tirar mesmo, né? Não vai dizer nada. Esse 7 também que eu tirei é só tirar. Vamos formando aí um parzinho aqui embaixo. Esse 8 que eu coloquei, ele vai indicar que o 8 tem que ficar em uma dessas duas. Quer dizer, o 8 teria que ficar em uma dessas duas posições, só que, como aqui não pode ser mais o 8, né, por causa desse parzinho aqui embaixo, então o 8 tem que ficar nessa posição aqui que está faltando, então o 3 tem que ficar aqui embaixo. O número que está faltando aqui, então, é o 279, não pode ser o 2, então só o 79, que forma esse parzinho também. Aqui liberou o 3, então aqui é o 2, aqui é o 6, aqui é o 3, aqui vai ser o 2 aqui em cima, o 8 fica aqui embaixo. Aqui é o 5, aqui é o 6, aqui é o 8, aqui é o 5. Acho que já está caindo todo o sudoku. Libero o 2 daqui de cima. Aqui ainda está faltando 2, 3 e 9. Não é assim a anotação. Tira o 3, fica só 2 e 9. Na verdade é um parzinho aqui, então aqui vai ter que ser o 3. Aqui os dois números que estão faltando é o 9, além do número 7. E aqui é o 5, 2, 5, 9. Não pode ser... E aí vai acabar aqui, né? Aqui não pode ser nem o 2 nem o 9, então aqui tem que ser o 5, aqui vai ter que ser o 9, aqui vai ter que ser o 2. Aqui é o 7, aqui é o 9. Aqui é o 9, aqui é o 7, aqui é o 2, aqui é o 9, aqui é o 7, aqui é o 8, aqui é o 2, aqui é o 8 e aqui é o 5. Beleza, conseguimos concluir ainda em 14 minutos, né? Menos de 15 minutos. Esse sudoku aqui, eu só fui fazer agora, né? Bem mais tarde, por causa que ele não saiu cedo, não sei porquê. Mas como foi que você fez aí? Me conta e se inscreva aí no canal. Beleza? Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!